Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre introdução às variáveis complexas. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a relação de Euler. Que é essa relação de Euler, né, e por que ela é importante? Deixa eu começar escrevendo aqui aquele número complexo, que é o número complexo unitário, que tem módulo igual a 1, que nós vimos na última videoaula, que ele pode ser escrito desse jeito, né, I seno θ. Nós vamos ver que existe uma outra maneira de escrever essa relação aqui, e que também é bastante importante, que é essa relação de Euler, tá? Só que para isso eu vou precisar de alguns resultados do cálculo de expansão em série de potência de algumas funções, tá? E aí eu vou escrever aqui, é importante a gente saber isso, né? Mas eu vou colocar esses resultados aqui e não vou explorar muito de onde que eles vieram, porque esses são resultados de cálculo 1, né? Lá de série de potência. Mas é importante a gente saber algumas expansões em série de potência, que são as funções trigonométricas e a função exponencial. Então, vou começar aqui listando como que é a função exponencial escrita em série de potência. Então, se eu pegar a função e elevado a x, eu posso escrever como uma série de potências que fica assim, ó, 1 mais x ao quadrado dividido por 2 fatorial, mais x ao cubo dividido por 3 fatorial, mais x elevado à quarta potência dividido por 4 fatorial e assim por diante. Então, já dá para perceber aqui qual que é a lógica, né? Qual que é o padrão de repetição dessa expansão em série de potência, né? Eu não vou escrever todos, obviamente, porque isso aqui vai até o infinito, né? Mas eu vou escrever vários, porque vai ser importante para a gente mais para frente. Outra função também importante é a função seno. A função seno de x ela também pode ser escrita em termos de uma expansão em série de potência. E a expansão em série de potência da função seno de x, ela só contém termos ímpares, potências ímpares, porque ela é uma função ímpar, né? A função seno de x. E essa função ímpar, essa função ela é uma expansão alternada também, onde o sinal fica trocando de mais para menos. Então eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é x, depois o próximo é negativo, x ao cubo sobre 3 fatorial, aí o próximo vai ser positivo, x à quinta sobre 5 fatorial, o próximo é negativo, x à sétima sobre 7 fatorial, mais x elevado a 9 sobre 9 fatorial, menos x elevado a 11 sobre 11 fatorial e assim por diante, tá? Então veja que ele só tem termos ímpares, né, potências ímpares, conforme eu já adiantei. E se a gente for fazer a expansão do cosseno, é muito parecido, só que a função do cosseno só tem termos pares. Então é x ao quadrado sobre 2, mais x à quarta sobre 4, fatorial, né? Menos x à sexta sobre 6 fatorial, mais x à oitava sobre 8 fatorial, menos x elevado a 10 sobre 10 fatorial e assim por diante, né? Muito bem. Agora, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando e com as funções e com as variáveis complexas, né? Bom, isso tem a ver o seguinte. Do jeito que está escrito aqui, nada, porque são só números reais, né? Essas são funções reais expandidas em séries de potências reais, né? Mas o que acontece se a gente quiser calcular, por exemplo, a exponencial de um número complexo? Então, imagina que você queira fazer essa conta aqui, ó. E elevado a... Opa, aconteceu alguma coisa. Quero fazer essa conta aqui, ó. E elevado a 2 mais 3i. Né? O que significa fazer essa exponencial de um número complexo? Bom, se a exponencial ela tem essa propriedade de soma, aliás, a soma, né, no argumento vira o produto da exponencial, eu posso escrever isso aqui como sendo a exponencial do número 2 vezes a exponencial de 3i. Né? Bom, exponencial de número 2, ou e elevado ao quadrado, isso aqui eu sei o que é, eu sei interpretar isso aqui do cálculo, né? É o número e vezes ele mesmo, né? Então isso aqui é um número real, e a gente já entende o significado disso aqui. O problema é quando aparece a unidade imaginária. Então a questão é, o que fazer quando a gente tem uma exponencial imaginária? Como fazer uma continha com isso aqui? Eu não tenho nem ideia do resultado que essa conta aqui pode dar, né? Será que o resultado dessa conta é um número complexo? E elevado a 3i. Se isso aqui é um número complexo, qual é a parte real e qual é a parte imaginária desse número complexo? Né? Então a gente precisa saber responder esse tipo de pergunta. Então eu vou colocar esse problema aqui de uma maneira um pouco mais geral. Eu quero saber fazer essa conta, ó. E elevado a i vezes um número qualquer. Vou chamar de θ, né? Mas qualquer número imaginário. Quero saber fazer essa conta.
O que eu posso tentar fazer é expandir isso aqui em série de potência, né? Porque usando as nossas habilidades de série de potência, que a gente tem aqui, ó, eu vou usar só a exponencial por enquanto, só vou apagar esses outros, né? É só uma questão de... Eu venho aqui no lugar onde tem x, eu coloco i vezes θ no lugar, porque todas essas continhas aqui eu sei fazer, né, com números complexos. O número complexo ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Ele ao cubo é ele vezes ele mesmo, e assim vai. Então, seguindo essa lógica aqui, e elevado a i vezes θ vai ser, vou fazer essa substituição. Em todo lugar que é onde aparece x, eu coloco i vezes θ, tá? Então vai ficar assim, ó. Aliás, eu vou apagar aqui e vou colocar por cima, ó, i vezes θ. Então aqui no lugar do x eu vou colocar i vezes θ, e aqui no lugar do x eu vou colocar i vezes θ. Pronto, fiz assim para não precisar espelhar, né? E acrescentei mais alguns termos aqui no final, né? Isso aqui continua, mas acho que isso aqui já é o suficiente. Tá, o próximo passo agora é perceber o seguinte: i vezes θ elevado a qualquer potência, eu tenho que pegar o i e elevar essa potência, tenho que pegar o θ e elevar essa potência também, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. E vamos fazer cada um deles separadamente aqui, tá? Então, olha só, mais um zoom. Iθ ao quadrado vai ser i ao quadrado e θ ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. I ao quadrado, θ ao quadrado. Iθ ao cubo vai ficar i ao cubo e θ ao cubo, né? Então, vai ficar i ao cubo, θ ao cubo. Aqui também, i à quarta, θ elevado à quarta, né? E assim por diante. Já vou fazer em todos aqui, né? Mas o mais importante eu queria que a gente relembrasse daquela propriedade da ciclicidade das potências de i, né? Lembra que quando a gente escreve as potências de i, a gente tem i elevado a 0 é 1, i elevado a 1 é i elevado ao quadrado é menos 1, e i elevado ao cubo é menos i, né? E o restante vão ser sequências que se repetem, né? 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, e assim por diante, né? Então aqui, ó, as potências, a sequência de potências de i vão seguir essa ordem, né? Então eu já posso substituindo aqui um por um, ó. Aqui o i fica i mesmo, né? I ao quadrado fica menos 1, então eu vou ter que trocar o sinal aqui, aqui vai ficar menos, né? I ao cubo fica 1 e menos 1, aqui vai ficar menos i, então vou trocar aqui por menos i, né? E seguindo a ordem, 1 i menos 1, então aqui vai ficar menos 1, menos i, aqui vai ficar menos i. O próximo é 1, então aqui é 1, aqui é i, e aqui é menos 1, né? E assim vai. Tá, então consegui colocar aí as potências, né? Organizar as potências, né? Percebe que agora o número i não está elevado a potência nenhuma? O i só está sozinho ali. Ou é 1, ou é i, ou é menos 1, ou é menos i, né? A única coisa que está elevada a potência é o número θ. Então tem θ ao quadrado, θ ao cubo, θ à quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante, né? Legal. E por que fazer isso é importante? Porque fazendo isso a gente consegue perceber o seguinte, ó, alguns termos aqui, algumas coisas aqui são reais e outras são imaginárias. Qual é a parte real nessa expansão? Vou circular aqui todos os termos que são reais, tá? Isso aqui é real, esse não, porque tem a parte imaginária, esse aqui é um número real, esse não, porque tem a parte imaginária, esse aqui é um número real, esse não, porque tem a parte imaginária, esse é um número real, esse é um número real, esse é um número real. Então a gente consegue perceber que os números reais, eles são as potências pares, né? Ó, 1, θ ao quadrado, θ à quarta, θ à sexta, oitava, décima, 12 e assim por diante, né? E que também as potências pares, elas são alternadas, ó. Essa é negativa, essa é positiva, essa é negativa, essa é positiva, essa é negativa, a outra vai ser positiva e assim vai. Então eu vou escrever aqui só a parte real, tá bom? Vou escrever aqui embaixo só a parte real, organizando. Então, só a parte real vai ficar assim. 1 menos θ ao quadrado dividido por 2, mais 2 fatorial, né?
O próximo vai ser θ quarta dividido por 4 fatorial. O próximo vai ser, vamos procurar aqui, ó, menos θ sexta sobre 6 fatorial. Menos θ elevado a sexta sobre 6 fatorial. O próximo vai ser mais θ elevado a 8 sobre 8 fatorial, menos o último aqui que é 10 elevado a 10, né? Menos 10 θ elevado a 10 sobre 10. Θ elevado a 10 sobre 10 fatorial. Bom, na verdade, isso aqui não acaba aqui, né? Isso aqui continua. É que nós não escrevemos termos o suficientes, mas essa sequência aqui, ela continua até o infinito. E essa é a parte real da nossa expansão. O que sobrou é a parte imaginária. Então veja que a parte imaginária é todo o resto, né? Esse aqui tem i, 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 todos eles têm i. Se todos eles têm o i, eu vou colocar o i em evidência aqui já. Já vou escrever assim, ó, mais i que multiplica, abre parênteses. Então eu já coloquei o i aqui para fora. E aí eu vou colocar agora os tetas, né? Veja que só tem as potências ímpares, então. Θ elevado a 1, θ elevado a 3, θ elevado a 5, 7, 9, 11, 13 e assim vai. E também é uma série alternada, né? Então eu vou começar, ó, começa no θ, depois é menos θ ao cubo sobre 3, depois mais θ quinta sobre 5, menos θ sétima sobre 7 e assim vai. Então, organizando isso daí, eu obtenho a seguinte coisa. Vou escrever agora aqui, ó. Isso aqui vai ser, então, θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ elevado a 5 sobre 5 fatorial, menos θ elevado a 7 sobre 7 fatorial, mais θ elevado a 9 sobre 9 fatorial. Bom, a nossa expansão que está escrito aqui para no 9, mas a gente sabe que isso aqui continua, né? É só porque eu não tenho espaço suficiente, nem paciência para escrever até o infinito, mas isso aqui continua, né? Então, reorganizando os termos, a gente fica com isso daqui. A função exponencial calculada em i vezes θ pode ser escrita em série de potência de tal maneira que fica aqui uma parte real e uma parte imaginária. Então, eu já consegui separar a parte real e imaginária, já sei que isso aqui com certeza vai ser um número complexo, né? Só que essa série de potência que aparece aqui é uma série bem conhecida, né? Ó, vocês reconhecem essa série de potência? Vamos voltar aqui nas funções seno e cosseno. Ó. Seno e cosseno. Deixa eu diminuir um pouquinho, vocês estão grandes agora, né? Então, essa parte que aparece ali em roxo, aliás, essa parte que aparece ali em roxo é essa parte aqui, ó. É essa série, ó. 1 menos x quadrado sobre 2, x a quarta sobre 4, x a sexta sobre 6, x oitava sobre 8 e alternada, né? E é exatamente o que aparece aqui. Claro que a variável não é x, a variável é θ, né? Mas é a mesma série de potência. E essa parte que aparece aqui em amarelo é precisamente a expansão do seno, que são as potências ímpares, né? Claro que, de novo, né, aqui nós temos x, a variável é x, mas aqui a variável é θ, é só uma mudança de letras. Mas aí a gente consegue reconhecer que a parte real da expansão da exponencial vai ser o cosseno, enquanto que a parte imaginária vai ser o seno. E daí a gente chega, então, à seguinte conclusão. A gente escreve o seguinte. Esse é a famosa fórmula de Euler. A gente escreve que... Vou até pegar aqui uma letra maior. Que e elevado a i vezes θ, isso aqui é o cosseno do ângulo θ mais i vezes o seno do ângulo θ. Essa é a famosa relação de Euler. Vamos colocar ela sozinha aqui nessa página, porque ela merece um destaque grande e importante, tá? Então, é a relação de Euler, vou escrever aqui, ó. Olha que interessante, né? Quando a gente tenta calcular a exponencial de um número imaginário, isso aqui acabou que vai virar uma soma de senos e cossenos, mas não é uma soma qualquer. É uma soma onde a parte real é o cosseno e a parte imaginária é o seno. E isso aqui é precisamente aquele número complexo que é o número unitário. Lembra? Deixa eu voltar alguns slides aqui para a gente lembrar. A gente estudou esse número, ó. O número complexo unitário, que está em cima do círculo unitário, ele tem esse formato, ó, cosseno de θ mais i seno θ.
Então quer dizer que esse número complexo unitário ele pode ser representado de uma outra maneira ainda. Ele pode ser escrito assim, ó, e elevado a i θ, simplesmente. Esse é o número complexo unitário, tá? O que define o círculo unitário, ó, e elevado a i vezes θ. Qualquer número desse tipo, para qualquer valor que vocês coloquem no lugar do θ, com certeza esse número complexo ele vai cair em algum lugar aqui, ó, em algum lugar em cima desse círculo unitário de raio 1 no plano complexo. Para qualquer valor de θ que a gente escolher colocar aqui, esse número ele vai cair aqui, em algum lugar em cima do círculo unitário. Tá? E daí a gente tira uma relação matemática bastante importante, na verdade uma relação bastante bonita, né? Mais bonita do que, olha só, se a gente escrever assim, ó, e elevado a iθ, isso aqui é por definição cosseno mais i seno, por definição não, pela relação de Euler, né? Se eu escolher θ igual a π, por exemplo, o ângulo π, um ângulo comum, né? Π, meia circunferência. Então, e elevado a iπ, isso aqui é cosseno de π mais i vezes o seno de π. Bom, mas seno de 180 graus, a gente sabe que é zero, né? Cosseno de 180 graus, a gente sabe que é menos 1. Então, o resultado dessa conta aqui é menos 1. Daí a gente tira a seguinte coisa, ó, que e elevado a i vezes π é igual a menos 1. Ou, se vocês preferirem, a gente pode escrever essa relação assim também, ó. Passo o menos 1 para o outro lado, né? E a gente pode escrever que e elevado a i vezes π mais 1, isso dá como resultado 0. Essa relação aqui é uma das relações mais bonitas que tem na matemática. Vocês vão ver essa relação escrita em alguns lugares e ela tem um significado muito forte, não é uma simples continha. Porque se vocês perceberem, essa continha aqui, ela traz uma coisa que nunca tinha aparecido antes. Quando a gente estuda cálculo, é muito comum aparecer esse número e, que é o número de Euler, né? Esse é o número que aparece na exponencial, no ln, né? Então ele é uma função exponencial importante, a derivada dela é ela mesma, né? Então isso aqui aparece num limite fundamental bem importante, que é o número de Euler, muito comum no cálculo. Quando a gente estuda geometria, é muito comum aparecer esse número aqui, que é o número π. O número π está relacionado com o comprimento da circunferência, está relacionado com a área da circunferência, né? Então ele tem um significado geométrico bem forte, né? Quando a gente estuda números complexos, aparece o número imaginário i. Ele está o tempo todo ali, né, desempenhando um papel muito importante. Então o número imaginário i, ele tem esse significado bem forte quando a gente estuda os números complexos, né? O número 1, ele tem um significado algébrico importante, porque o número 1, ele é um número que ele é o elemento neutro na multiplicação, né? O número 1 multiplicado por qualquer coisa dá ele mesmo, ele é a identidade na multiplicação. Então, em álgebra, o número 1 ele é um número bastante importante, né? E o número 0 também. O número 0 também é um número muito importante, né? Eles são números que têm um significado muito forte. O 0, por exemplo, foi um dos últimos números a ser descoberto, né? As pessoas já tinham noção do infinito, mas não tinham noção do 0. E foi a invenção do número 0 que possibilitou com que a matemática se desenvolvesse tanto, né, da forma como ela se desenvolveu hoje e a forma como a gente lida com isso, né? E até hoje, quando a gente está fazendo uma continha, quando a gente está trabalhando com alguma coisa, a gente tem que o tempo todo tomar cuidado e se preocupar, né? Será que isso aqui vai dar 0? Será que não vai dar 0, né? Se você tem uma fração, o denominador não pode ser 0, né? Então o 0 ele tem um significado bem forte, né? Então todos esses símbolos que aparecem aqui, eles têm um significado bastante importante. E essa é a primeira vez, é a primeira relação matemática onde esses símbolos aparecem todos de uma vez só, numa equação só. Então essa equação aqui, de uma certa maneira, ela representa uma união dessas partes todas da matemática, né? A gente tem o cálculo, tem a geometria, tem a análise complexa, tem a álgebra, tem a aritmética, né? Que é a soma de números. E elas aparecem todas aqui, contempladas nessa equação simples, né? Por isso que essa equação aqui ela tem esse significado bastante importante, tá?
Então isso que eu queria mostrar para vocês, né, nessas videoaulas sobre introdução às variáveis complexas. E espero que tenha ficado claro, né? Claro que tem bastante mais coisa para a gente explorar ainda, mas de importante que nós precisamos de ferramentas, né, para começar a desenvolver alguma coisa nessa área, são essas coisas que nós vimos até agora. Tá joia? Na próxima aula, vamos começar ainda um novo assunto, ainda falando sobre variáveis complexas, né, mas vamos desenvolver um pouco mais agora os conhecimentos nessa área, ok? Então, até mais, pessoal.